Bem, amigos, em mais uma oportunidade inédita, nós estamos aqui numa situação fantástica com as pessoas de Cordeiro, aqui desse município maravilhoso que eu estou descobrindo, onde vai ter mais uma edição, mais uma participação do Festival do Cinema Italiano. Eu estou aqui com o Alessandro Concentio, que na verdade as pessoas conhecem como Concêncio, que é o nosso secretário de Cultura de Cordeiro, né? Verdade. Eu gostaria, Concêncio, que você registrasse como é que funciona a Secretaria de Cultura, as atividades, como é que essas pessoas, que eu entendo que todas elas são voltadas de alguma forma para a cultura, se identificam com você e o que a gente pode fazer no futuro. E o que a gente pode fazer no futuro, eu não sei te dizer agora não, porque tem muita coisa passando na cabeça aqui, e a gente, Alexandre, está assim, muito empolgado com essa história de plantar a semente, de trazer o Festival do Cinema Italiano para Cordeiro. Primeiro porque a gente já teve, né, assim como muitas cidades, uma frequência para a sétima arte muito grande. A gente está dentro de um prédio que um dia foi um cinema, o Cine Madrid de Cordeiro, né? Peraí, esse prédio aqui, ele tinha um nome de Cine Madrid? Cine Madrid. Glória é a presidente da Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense, que hoje é a proprietária desse prédio aqui e que nós conseguimos, né? Então Glória sabe bem como é que era a questão da época do Cine Madrid. Vejam, Alessandro colocou que aqui foi um cinema, Cine Madrid, né, de saudosa memória. Muita gente em Cordeiro, de repente, né, tem grandes, agradáveis lembranças do Cine Madrid. Mas, hoje, o Cine Madrid, né, terminou a vida dele, era uma associação, né, sócios proprietários, e o prédio, Alexandre, esse prédio, amigos, né, ele tem mais de 70 anos. Então, muitas pessoas de Cordeiro têm agradáveis lembranças, né, desse prédio aqui, enquanto ele foi um cinema. E é tarefa nossa, né, fazer com que as novas gerações tenham agradáveis lembranças. A escritora, que eu não sei o nome, você vai me dizer agora, eu queria saber se tem algum relato sobre essas histórias, acrescentando ao que a Glória falou, ou alguma novidade. Fala para os nossos amigos. Eu sou Fabiana. Fabiana? Fabiana Correia. Eu não Fabiana Cordeiro? Correia. As minhas memórias daqui do prédio do cinema, elas estão relacionadas com algumas exibições de filme, né? Eu assisti aqui filme no final da década de 80, o cinema já não funcionava de maneira regular, mas tinha algumas exibições de filmes que estavam muito badalados, e aí juntava o povo todo da região. Era o único cinema que a gente tinha fora Nova Friburgo, então a gente assistia cinema aqui em Cordeiro. Esse rapaz musical, com a camisa da Itália do seu lado, ele não pegou essa época, né? Não, só da banda. Oi? Só da banda. Mas deixa ele dizer o nome dele. Agora com você. Eu sou o Gabriel e eu só sei que aqui era cinema, mas nunca me chamou a atenção assim, é um cinema. Apesar de ter todo o maquinário lá em cima, tudo, ter rolo de filme ainda, eu lembro de diversas vezes ir lá visitar, ver, não, essa máquina desse tamanho. Hoje a gente tem um celular. Já que você falou do maquinário, inclusive até para registrar para as pessoas que vão estar nos acompanhando, nos foi prometido amanhã conhecer esse maquinário da época do Cinema Paradiso, né? Os produtores do Totó, né? Você está lembrado disso? E os maquinários lá que o Totó operava? Então, quando criança eu lembro desse maquinário. Eu estava até comentando com a minha sobrinha na época, que era aquela película antiga, às vezes arrebentava e a gente ficava guardando para poder consertar. Era bem legal. É importante a gente ver como é que uma temática... Eu costumo falar que falar de italianidade é uma temática. Como a gente tem samba, literatura, música, então a italianidade é uma temática. Veja só, ele está resgatando, falando de película, a gente está lembrando de um filme, né? Faz o teu registro.
Nilceia Pinheiro. Nilceia Pinheiro. Bom, eu sou do Rio, né? Vai fazer 8 anos que eu estou aqui em Cordeiro. Eu vim em dezembro de 2000. Realmente é um filme maravilhoso, né? E eu fico imaginando, já andei por aqui, já vi esses maquinários, essas coisas. Mas eu acho que esse senhor do seu lado sabe. Ele sabe como, ele tem muitas histórias então daqui. passa para ele. Passa. Então, meu nome é Jorge Arruda. Por falar em Cinema Paradiso, quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei emocionado com aquele molequinho, né? Personagem do filme, porque essas cadeiras aqui nas quais a gente está sentado, eu com 10 anos de idade, eu limpava todas elas para poder assistir os filmes de graça. Eu costumo dizer para meus amigos e minha família que aqui na região não tem ninguém que já assistiu mais filme no cinema do que eu, né? Eu assistia filme em Cordeiro toda semana e domingo o matinê que havia às 2 horas da tarde e o cinema era às 2 horas, 18 e 20 horas. Então, eu assisti uma média de 8 filmes por semana, quer dizer, 8 sessões, né? 8 filmes não, porque às vezes eu repeti o filme. Por exemplo, A Noviça Rebelde, quando passou em Cordeiro, eu assisti 12 vezes. Passou 2 semanas, eu assisti 12. Spartacus, eu assisti 10. Ficou 12 semanas. Então nós podemos dizer que nós temos um totó brasileiro aqui? Acho que sim. E eu me lembro que quando o trem trazia as películas, né, dentro daqueles rolos de metal, né, uma lata, né, prateada, eu esperava o trem chegar na estação, ali, que a estação existe ainda hoje, em frente ao Banco do Brasil, e pegava as películas, trazia e para rebobinar para poder passar o filme naquela noite, né, ou naquela semana, né. Então aquilo ali deixava eu e meu irmão, que eu tenho um irmão mais novo do que eu, que hoje mora em Friburgo, e a gente era peralta, né? A gente vivia dentro desse cinema aqui, né? Limpando essas cadeiras, varrendo, e isso me dá, eu sou um cara muito saudosista, isso me dá assim uma emoção muito grande, né? Ao vivenciar este momento que nós estamos aqui presentes, né? É incrível, amigos, a gente vê como uma história viva. A gente está vivendo história. Uma pessoa que poliu essas cadeiras e assistia os filmes, né? Então... Alexandre, uma outra coisa que eu quero registrar é que esse cinema, quando ele foi inaugurado, nós temos ali 2 portas que adentram aqui para a plateia, né, para esse ambiente no qual a gente está. Quem fez aquela porta ali, aquelas 2 portas não existiam, elas são recentes. Mas quem fez as cortinas daquela porta foi minha mãe, que era costureira, muito conhecida em Cordeiro, costurava para Cordeiro inteira. E como se chamava sua mãe? Aide. Aide? Aide. E ela que fez as cortinas para aquelas 2 portas, né? E eu vinha ao cinema, sentava, porque quando eu via a pessoa fechar a cortina, porque havia um tilintar, né, das argolas da cortina com a travessa, que era de ferro, a gente pensava assim, vai começar o filme. Que maravilha. Porque o cara chegava, puxava a cortina, fechava, e aqui a gente percebia aquele tilintar do atrito de um ferro com o outro, né, o metal. Então era muito interessante, né? O que você está falando, para chamar aqui a filha da Glória, sim, que ela é flautista. Minha filha. Minha filha. Olha só. Tem uma ligação muito forte com o cinema, tanto que aqui na região, aqui pertinho da gente, é só Friburgo. Sim. Né? Então a gente se desloca, vai lá para poder prestigiar quando tem festival, enfim. Mas aqui em Cordeiro não. A gente Eu em vou breve falar para vocês. teremos. Ontem ela esteve em Friburgo, não foi no nosso festival de cinema para ir num outro festival concorrente, que é muito bom. Concorrência, isso. Mas hoje estou aqui, né, prestigiando o italiano. E são línguas irmãs. Mas é importante dizer que em cultura não tem concorrência. Exatamente. Em cultura tem parceria e todo mundo cresce, poxa. Isso aí, a gente dá um jeito e prestigia todo mundo. Então parabéns ao pessoal do Festival Varilux de Friburgo, que está bombando junto com o Festival de Cinema Italiano, né? Tá certo. Eu queria saber, era da tua sobrinha, depois eu vou para o seu também. Como é seu nome? Meu nome é Hanna. Hanna Assunção. Hanna? Sim. Bonito. Obrigada. Ela se chama Hanna.
E qual é a tua história aqui com esse cinema, com teu pai aqui? Que veio? Não. Ele é Teu meu tio. tio. Eu não tenho muitas memórias daqui. Eu, na verdade, moro em Friburgo. Eu morei aqui, então eu tenho poucas lembranças. Mas está. Sim. Mas aí se tem uma atividade como essa, você não vai perder a oportunidade. Não. Né? De jeito nenhum. E a gente tem aqui atrás o Carlos, qual é a tua história da cultura com... Aí depois os anos se passaram, aí aqui já com voltado para outro tipo de arte, né, voltado para música e concertos, enfim, uma série de apresentações que, conforme as décadas foram passando, elas foram acontecendo. E sempre essas mesmas cadeiras fazendo história. Sim. A minha família, eu tenho uma ascendência italiana, que escreve-se Guzzo, G-U-Z-Z-O, mas as pessoas... G-U-Z-Z-O. As pessoas pronunciam errado, porque não é Guzzo, é Guzzo. Aí eu costumo falar assim, você não liga na pizzaria e pede uma pizza, porque são dois sons, né? Então, na verdade, é Guzzo. O Z-dópio. E então a minha família, eu não sei a genealogia assim, específica, de que cidade e tal, tenho vontade de saber tudo, mas é italiano. Então você concorda que pode ser que hoje a gente esteja plantando aqui uma sementinha para resgatar isso? Sim, porque tudo que hoje é algo muito grandioso, em algum momento começou com alguém ou uma ideia sendo engatinhada. Então precisa ser assim. Eu costumo dizer que não se pode oferecer um prato de feijoada para um bebê de 6 meses, você dá uma papinha. Mas para um adulto de 25 anos, você pode servir uma feijoada. Então tudo demanda um tempo e demanda essas ideias serem seguidas e serem propagadas. Exato. Né? Então, amigos, nós estamos aqui com esse pequeno grande grupo energizado de cultura. Eu queria saber o nome da sua mãe. Meu nome é Lúcia de Fátima. Lúcia de Fátima. Sim. Que também, assim como o nosso amigo, deve ter acompanhado. Não muito, porque naquela época meu pai também era meio... me deixava muito. Mas quando pôde veio, ele me trouxe. Então se dizia para o seu pai que ia para o cinema, ele não deixava? Mais ou menos isso. Amigos, eu estou muito satisfeito de estar aqui fazendo esse registro com essa turma de Cordeiro. Estou muito orgulhoso, muito feliz. Eu acho que é mais um passo para o Festival do Cinema Italiano e, quiçá, outras grandes atividades que a gente venha a trazer e começar a colaborar com essa turma para que a cultura e a temática italiana floresça aqui em Cordeiro. Então, também no registro, eu quero deixar o meu agradecimento. Nos conhecemos pessoalmente hoje, mas fico feliz em você ter visto em Cordeiro uma terra pronta para semear, né, o festival aqui, e esperamos que seja um sucesso em todos os lugares que estão acontecendo, para que essa roda continue girando e que a gente continue alimentando as almas, né? Os espíritos das pessoas, porque agora está na hora dos encontros físicos, né? Retornamos com os encontros físicos e colocando a mão na terra e plantando uma semente de um projeto que a gente espera daqui a alguns anos a cidade estar lotada em função da 7ª. Muito obrigado mesmo, em nome de Cordeiro, da cidade, das pessoas que vivem aqui, em nome da banda, Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense, em nome do prefeito, que infelizmente não pôde estar nesse momento de bate-papo aqui conosco. Não vai faltar oportunidade. Não vai faltar oportunidade, amanhã a gente vai estar com ele. E agradecer sempre as oportunidades que Cordeiro recebe para poder cada vez mais cultivar essa terra com cultura mesmo. Então, em nome da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria, eu que agradeço a vocês, parabenizo vocês pela veia cultural que cada um de vocês tem aqui e por esse momento rico de história viva, né, que nós estamos vivendo. Obrigado a todos. Então, isso é bom. Vamos ao filme. Buona visione. É bom, tá garantido.